Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja mais uma vez com os amados irmãos e os queridos ouvintes. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão Zito, seminarista da cidade de Limoeiro, e o estado é Pernambuco e o país é Brasil. Agradeço a todos, evangélicos ou não, que já se inscreveram no canal do irmão Zito no YouTube. Se vocês assim desejam acessar o canal, é só apertar o dedo, botar lá no sininho do lado direito, se inscrever no canal e um like do lado esquerdo. Já tem 215 trabalhos do Senhor, né? Estudos com dinâmicas e também palavra de Deus que eu trago também. Amém? Agradeço a todos que já se inscreveram, que graças a meu Deus, eu pedi a meu Deus que me dê só 100 pessoas que já ouvissem esse canal, já estava bom, porque a gente evangeliza também, mas graças a Deus já passou das 1000 pessoas, né? E eu agradeço a todos que se inscreveram e vem se inscrevendo. E para dar início ao trabalho de hoje, eu vou louvar o hino da harpa cristã, que é o hino número 2, que tem como título Plena Paz, que nos diz assim: plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória a seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Com os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Amém. E hoje eu vou trazer uma palavra para todos, né? Nós que somos eleitos por Deus, né? Crentes. E eu vou deixar aqui no versículo do livro de Efésios, capítulo 1 e o versículo 4, para dar início. Que nos diz assim a Bíblia: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, só li esse versículo aqui no livro de Efésios, capítulo 1, e esse é o versículo número 4. Vou falar um pouco dos eleitos de Deus hoje,
não é? Porque nós somos criaturas feitas por nosso Deus, mas temos eleitos também, escolhidos já por Deus também, que vocês me perdoem. Mas, aqui, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 4, nos diz assim: reconhecendo, irmãos, amados de Deus, com D maiúsculo, a vossa eleição. Então a gente tem que reconhecer diante de Deus que Ele nos escolheu, nos elegeu para adorar Ele e também a seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Eu procurei aqui um versículo relacionado com esse, está em 1 Coríntios, capítulo 13, e o versículo também do número 13, que nos diz assim: e agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Sabemos que, falamos aqui da fé, a esperança, mas é o amor que tem que permanecer. Caridade ou amor significa a mesma coisa na palavra de Deus. E o amor tem que permanecer, porque sem o amor, jamais nós chegaremos até a Deus. Que temos que amar a si mesmos, a nós primeiro, para amar o próximo e amar a Deus que está tão distante lá nos altos dos céus, através de Cristo Jesus. Já no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 30, nos diz assim: e aos que eu predestinou, a este também chamou, e o chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. E o versículo relacionado com esse está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, versículo de número 50, que nos diz assim: porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai celeste, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Está escrito aqui no livro de, como eu disse, Mateus, capítulo 3, versículo 50. Isso aqui, eu acredito que foi quando foram procurar Jesus, que ele estava lá pregando, e disseram a ele: está aí tua mãe e teus irmãos e tuas irmãs querendo te ver. E foi exatamente o que Jesus disse: eu vou mostrar a vocês quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Está aqui. Esse é meu irmão, aquele é minha irmã, e essas mais idosas é minha mãe. E todo aquele que estiver fazendo a vontade do meu Pai e a minha aqui na terra, esses são minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs. Deu para entender, né? Fazer a vontade de Cristo aqui na terra. Porque ele diz, lá no Evangelho de João 14, versículo 2, ele diz que queria preparar lugar. E todo aquele que estivesse fazendo a vontade dele e do Pai, ele voltaria pela segunda e última vez para vir buscar uma igreja única e unificada. Quando Deus tocar as trombetas pela segunda e última vez, quando Cristo raiar pelas nuvens, para vir buscar a igreja universal. A igreja unificada é um pedacinho de cada denominação ou um pedacinho de cada nação. Amém? Eu vou agora ler no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Segundo a vontade de Deus, que já estive aqui, ele já nos adotou como filhos, através de Cristo Jesus, porque o filho dele, ele mandou aqui na terra, o único filho, o primogênito, Jesus Cristo. Por isso que nós temos essa palavra de adoção, tanto por Deus através de Cristo Jesus, que Cristo diz que ele já não chama mais de servos, mas de co-irmãos
Na palavra está escrito. E um versículo correlacionado com esse, ou 2 versículos, que se encontram em Romanos capítulo 8, e os versículos são o 29 e 30, que nos diz assim: 29, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Exatamente isso. Cristo, ele é o primogênito entre muitos irmãos. É o primeiro. Sempre foi o primeiro. Porque quem os fez foi nosso Deus que gerou o nosso Cristo, através de uma pecadora chamada Maria. Mas homem nenhum tocou em Maria. Ali foi gerado através do Espírito Santo do Senhor, Jesus Cristo, que veio para nos libertar e salvar. E aqui também, já no versículo 30 do capítulo 8 de Romanos, nos diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou, e os que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Exatamente como está na palavra, não é? Todos nós somos justificados. Mas por quê? Porque deixamos o velho homem para trás e nos tornamos uma nova criatura. Por isso que na Bíblia diz que não tem um justo sequer. Mas a partir do momento que a gente aceita Cristo como nosso libertador e salvador, e o nosso Deus, saber que ele é o único Deus, com D maiúsculo, temos que honrá-lo, que é o primeiro mandamento da Bíblia. Então, sabemos que a justificação aqui, como Paulo diz que não há um justo sequer, mas nós nos tornamos mais justos porque nós deixamos as práticas dos pecados para trás e nos tornamos uma nova criatura. Por isso que nós tornamos um pouco justos. Por exemplo, eu nunca bebi e não bebo, eu me perdoe se adulterei, não adultero mais, e outras coisas mais, outros pecados. Agora, um pecado que sempre tem, sempre vai ter todo dia, é mentira. Mente hoje, mente ontem e mente amanhã. Mas Deus é onisciente, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe até dos meus pensamentos. Agora, o que eu estou falando para ele e para essa rede aqui do YouTube, do canal, através da minha mente, porque tudo ele já colocou aqui. Não é o irmãozinho só falando, não, é ele que colocou. Antes que eu fosse falar, ele já sabia de tudo. Ele é onisciente. E aqui, eu já li no livro de Efésios, no capítulo 1, 4 e o 5, diz aqui: a adoção de filhos, ao adotar-nos como filho de Deus, realmente nos faz filhos seus e herdeiros dos benefícios prometidos ao seu povo. E ainda aqui, em Efésios, capítulo 1 e o versículo 11, que é um versículo adicionado, diz assim: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade. Exatamente isso. Deus faz todas as coisas conforme a vontade dele, não conforme a nossa. A gente tem que obedecer a ele e saber que ele é o dono de tudo, do mundo, dos meus bens materiais, da minha vida e de tudo que vocês têm também, seja céus ou não. O dono é Deus. Ou Cristo Jesus também, que ele mandou aqui na terra. Ninguém aqui é dono de nada.
Nós apenas administramos o que tem. Ah, irmãozinho, tem um primeiro andar, tem uma casa, não tenho nada. Eu apenas administro, porque quando morre não leva lá nada. Porque mortalha não tem bolso e nem caixão de defunto, tem gaveta para levar dinheiro. Quando morre, vai ser sepultado, ali sexo juízo. Não é assim? Todos nós, crentes ou descrentes, por meio de Jesus Cristo. Cristo é a meta para a qual Deus nos ordenou. Né? Cristo é a meta para a qual Deus nos ordenou. Não podemos tirar o foco de Jesus. Deus ordenou isso através de seu Filho unigênito. E ainda no livro de Colossenses, capítulo 1, e os versículos dos 16 ao 20, nos diz assim, Colossenses, versículo 16, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, seja soberania, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por Ele, dele e para Ele. Tudo foi criado por Deus, por Ele e para Ele também. Ninguém sabe e conhece nosso Deus. Ele é Espírito e verdade. Como dizem no Evangelho de João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. E aqui ainda, em Colossenses, no capítulo 16, versículo 17, nos diz assim, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Está vendo aí? Antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Mesmo que todas as coisas que ele fez, Deus já existia. Deus já existia. O nosso Deus Todo-Poderoso. A Trindade, que é o Deus Pai com D maiúsculo, que eu sempre falo. Deus Filho, Cristo Jesus, seu Filho unigênito, e o Espírito Santo, que Jesus disse que ia deixar um consolador para nós, como Deus disse. Eu vou deixar para vós um consolador, que é o Espírito Santo, para que nas horas mais difíceis da nossa vida, nos obstáculos que nós temos que passar, seja problemas materiais, falta de emprego, falta de dinheiro para manter família, problemas de doenças na carne e espirituais também, problemas principalmente quando morre uma pessoa da nossa família. Quem nos consola é o Espírito Santo, através do nosso Deus que está no céu, e seu Filho amado que está à sua destra, em pé ou sentado, mas sabemos que Cristo está à destra do Pai. E ainda no versículo 18, diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Estamos falando aqui de Jesus Cristo. Ele é o primogênito. Ele é o princípio e o fim também. E é o primogênito dentre todos os mortos. Em todas as coisas, ele tem a primazia dada pelo Pai Celestial, que é o nosso Deus. Ainda no versículo 19 diz assim, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude. Deus aprove. Ele achou que era interessante para ele
inviável, que nele existisse toda a plenitude. Também através de Jesus Cristo. E o último versículo 20 diz assim: e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, está aqui que através de Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele morreu ali na morte de cruz, foi para que nós pudéssemos nos reconciliar com Deus através de Cristo Jesus, que ele deu sua vida lá no Calvário, lugar chamado Gólgota, Monte das Caveiras, e ele derramou todo o seu sangue precioso para que nós pudéssemos, através dele, nos reconciliar e se arrepender dos nossos pecados, aceitando a ele como seu nosso libertador e salvador, e sabendo que o Pai dele está no céu, o nosso Deus Todo-Poderoso com D maiúsculo. É por isso que sabemos que consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, não existe outro caminho. Ou da terra ou nos céus. Se você pretende encontrar um dia com Deus na eternidade, você tem que fazer a vontade dele aqui na terra. A dele e a do seu Filho amado, Cristo Jesus, que ele mandou aqui para o resgate dos nossos pecados. Não é? Como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Só através de Jesus Cristo. Todo o sangue que derramou lá na cruz, para que nós viéssemos reconhecer que ele era o primogênito Filho de Deus. Como diz em João 14,6, no Evangelho de João, palavra de Jesus, e disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus. E olhe, o caminho está se estreitando, viu? Você sabe, nas Olimpíadas tem aquela barrinha que as pessoas fazem aquele exercício com 10 centímetros. Eu acho que o caminho é tão estreito que a pessoa vai ter que andar ali, em cima de uma construção, aquela barra de madeira ali. Que as atletas olímpicas e atletas ficam andando ali em cima e fazendo a ginástica. O caminho é estreito, porque esse é o caminho da salvação. O largo é o caminho do mundo, que é o caminho da perdição, né? Que é o caminho de morte. Existem dois caminhos. O caminho de vida eterna, que Deus nos dá, através dele, através do seu Filho, unigênito Jesus Cristo. E o caminho pior, né? Que pode conduzir muitos, me perdoe, ao inferno, ao Hades. Que é aqueles que ainda não aceitaram a Cristo como seu libertador e salvador. E não venha saber que Deus é o Deus Todo-Poderoso que está no mais alto do céu, D com D maiúsculo. Então, só tem um caminho, é o caminho da perdição. É o Hades, é o inferno. Muitos dizem que o inferno é aqui. Não! Você não sabe nem o que é inferno. Que o nosso Deus nos abençoe neste dia de hoje, 12 de agosto de 2025. Essa foi a palavra do irmão Zito no dia de hoje. Que são os eleitos por Deus, escolhidos por Deus e também através de Cristo Jesus, seu Filho amado. Obedeçam a Deus em tudo. Lá em Êxodo tem os 10 mandamentos, mas o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas
de todo o teu entendimento e de todo o teu coração. E o segundo, que ele reduziu dos 10, ama teu próximo a ti mesmo. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.